Graça e paz. Bom dia a todos os amados irmãos, a todos aqueles que adentram agora esse momento em que estamos juntos aqui para buscar o Senhor em adoração, em ensino da palavra. Seja muito bem-vindo e juntos nós estamos na presença do Senhor para adorarmos ao nosso Deus, para aprendermos juntos da sua palavra, para buscá-lo em oração e para juntos também podermos experimentar da palavra de Deus aquilo que Deus já tem reservado para nossas vidas. Eu quero convidar você para uma oração nesse instante, iniciando esse tempo juntos aqui em oração na presença do nosso Pai. Vamos orar? Pai, bendito seja o teu santo nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É assim que aprendemos com Cristo a orar. E queremos aprender a orar mesmo, Senhor. Orar, ó Deus, porque a oração, ó Deus querido, é esse instrumento maravilhoso de comunhão com o Senhor. É algo, Senhor, tão precioso, ó Deus, que o Senhor nos deu e que ninguém pode tirar de nós, Senhor. Ó Pai querido, nós podemos no íntimo, no silêncio, orar e saber, ó Deus, que o Senhor nos ouve, porque, ó Deus, quando falamos com o Senhor, muitas vezes, ó Pai querido, nós não necessitamos expressar palavras com a nossa boca, mas nós podemos falar com o nosso coração diante de Ti. Glórias ao Teu santo nome, Senhor. É em espírito que nós Te buscamos, é em espírito que nós Te adoramos e pela fé nos achegamos a Ti em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, aceita, Senhor, a nossa vida no Teu altar, perdoa, Senhor, os nossos pecados, limpa, Senhor, o nosso pensamento, os nossos lábios, o nosso coração, todo o nosso corpo, todo o nosso ser, nós entregamos em Tuas mãos. Neste momento, como sacrifício vivo, nós nos apresentamos ao Senhor. Toda glória, toda honra e todo louvor rendemos a Ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né, queridos? Graças a Deus. Há um hino que eu quero louvar, iniciando, louvar ao Senhor, o hino 28 do Inário Novo Cântico da Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem título Celebração de Nosso Rei e Sustentador. Então, vou estar louvando o hino 28. Se você tiver o inário aí na sua casa, você pode também louvar conosco, tá bom? Tuas obras te coroam como um halo de esplendor. Astros, anjos, céus entoam hino eterno a Ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar. Aves e sonoras fontes formam um coro singular. Nós mortais por Ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos Teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fonte és de alegria e vida, és do bem o inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos
na jornada até final. Graças a Deus, né? Deus é a nossa fonte de alegria, de vida, de paz, o nosso Deus maravilhoso. Queridos, falando sobre isso, Deus ser a fonte da nossa paz, que inclusive será o nosso tema do estudo de hoje, né? A paz de Deus. Nós estamos precisando muito de paz. Não só a paz interna do nosso relacionamento com Deus, mas também da paz externa. Estamos precisando muito. Não só devido ao problema do coronavírus, que tem roubado a paz no mundo todo, mas graças a Deus muitos países já estão conseguindo aí sair daquele período mais complicado, e que Deus continue realizando a obra nesses países e também em nosso próprio país. Mas existem outros problemas. Nosso país, assim como a América Latina como um todo, é sempre assaltada, né? Eu digo esta palavra mesmo, é uma palavra aqui que eu creio ser uma palavra importante para esse momento. A América Latina sempre é assaltada, né? Por grupos que lutam pelo poder. Nós não conseguimos ter uma democracia madura, exatamente por causa desses grupos que têm outros interesses, né? Não na real democracia, utilizam-se disso, né? Com o propósito de conseguirem ali o que querem. Mas, como eu sempre digo, esse não é um momento de política, porque não é o que nós queremos aqui. Mas nós queremos que haja paz em nosso país. Que necessidade nós temos de paz no nosso país, não é, irmãos? Precisamos muito que as nossas autoridades elas se entendam para que haja paz em nosso Brasil. Esse país lindo, maravilhoso que é o Brasil, um povo alegre, um povo festivo, um povo acolhedor, mas também um povo que sofre muito, porque assaltado, mais uma vez eu digo aqui, assaltado por grupos que querem de uma maneira ou de outra se impor, nada preocupado com a população brasileira, a não ser com seus próprios ideais. Então, é tempo de muita oração pelo nosso país. Nós vamos estar orando pelo país nesse instante, que é um dever que nós temos como cidadãos, como crentes. Como eu tenho dito, é a nossa vocação interceder. E também queremos orar por 2 pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil, que temos orado por eles, o pastor reverendo Jorge Correia e o reverendo Ronaldo Lidório e a sua esposa Rossana. Esses 3 amados irmãos contraíram o coronavírus, eles estão passando por tratamento, são irmãos muito amados. O Jorge, eu não tive o privilégio ainda de conhecê-lo. O Ronaldo e a Rossana, já estive com ele, mas estes amados irmãos são irmãos muito queridos, que estão precisando muito de nossas orações nesse instante, e nós vamos orar pela vida destes amados. Vamos orar, queridos? Bendito e amado Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, pois tu és a autoridade máxima, Senhor meu Deus. Da Bíblia Sagrada diz que ao Senhor foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Mas ainda, Senhor, os teus inimigos se levantam contra ti, e a tua palavra também diz que todos os teus inimigos serão colocados debaixo dos teus pés. Então virá o fim. Senhor, há muitos inimigos do Evangelho, há muitos inimigos da igreja que insistem em se levantar, ó Deus querido, contra ti.
Há muitos inimigos, ó Deus querido, da verdade, muitos inimigos, ó Deus querido, que falam muitas vezes, ó Deus, como cordeiro, como diz a tua palavra, mas são lobos vestidos, ó Deus querido, em peles de cordeiro. Ó Deus querido, nós oramos, Pai, para que o Senhor nos livre do mal, nos livre de toda pessoa má, nos livre, ó Deus querido, daqueles que arquitetam planos maldosos, ó Deus querido, para a tomada de poder, para, ó Deus, tentarem instabilizar as coisas, ó Deus, ou desestabilizar tudo. Nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, como povo que mora aqui no Brasil, Senhor. Livra-nos dos homens maus, dos ímpios, daqueles que servem, ó Deus, aos intentos malignos. Livra-nos destas pessoas, ó Deus querido, pois, ó Pai, nós não temos todas as informações, nós não sabemos de todas as coisas que acontecem nos bastidores do poder. Por isso, é impossível para nós, ó Deus, em alguns momentos, saber quem está falando de fato a verdade, Senhor. Mas o Senhor sabe de tudo. Então nós entregamos nas tuas mãos o juízo e a justiça. E pedimos, ó Deus, que venha o teu reino sobre o nosso país e que todo mal seja desfeito, ó Deus, e o teu trono seja levantado nesse país para a glória e honra do teu santo nome. Que Jesus Cristo reine em nosso país e destrone todo principado e potestade que aqui, ó Deus querido, tem tentado se estabelecer para destruir o nosso país. Tem misericórdia de nós, meu Deus, tem misericórdia. Livra-nos dos homens maus que servem ao mal, ó Deus, aos maus propósitos. Também, Senhor, oramos pelas nossas autoridades para que sejam guiadas pelo Senhor. Todas as autoridades que realmente procuram o Senhor, que procuram temer o Senhor, procuram servir, ó Deus, com temor diante de Ti, que o Senhor as capacite, lhes dê autoridade e proteção para desempenharem suas funções de conformidade com a Tua vontade, em nome de Jesus. Pai, também queremos orar em favor de todos os enfermos que estão nos hospitais ou mesmo em suas residências. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor traga cura, segundo a Tua vontade, Pai. Oramos em especial pelos reverendos Jorge e Ronaldo e pela esposa do Ronaldo, ó Deus, nossa irmã Rosana. Que o Senhor os abençoe e os guarde, Pai. Que o Senhor lhes dê vitória, Senhor meu Deus, sobre esse vírus, para que eles também, Senhor meu Deus, possam testemunhar o poder maravilhoso da graça do Senhor sobre a vida deles. Visita-os nesta manhã, onde quer que eles estejam, que o Senhor esteja ali com eles, Pai. Abençoe todos os trabalhadores do nosso país. Tem misericórdia de nós. Venha o teu reino. Em nome de Jesus, tudo lhe entregamos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Glórias ao Senhor. Eu quero cantar um cântico. É um cântico antigo e fala sobre a paz do céu. Sei que a paz do céu o Pai vai dar a todo aquele que a Cristo aceitar, e um novo dia então se nascerá para uma vida nova e cheia de amor. Certamente Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, tem sua mão sempre estendida para dar muito mais do que o tudo que alguém possa oferecer. Será dado a quem a Cristo receber. E quando enfim chegar o dia mau,
onde a dor parece até que vai vencer. Bem lá no fundo, então, renascerá a paz que o mundo inteiro não entenderá. Certamente Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, tem sua mão sempre estendida para dar muito mais do que o tudo que alguém possa oferecer. Será dado a quem a Cristo receber. Será dado a quem a Cristo receber. Que a paz do céu, a paz de Cristo, renove e encha o seu coração, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero convidá-los para o nosso estudo da Palavra do Senhor, nesta manhã de domingo, manhã de sol, manhã linda que está lá fora. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia num texto que tem sido muito citado aqui, né? Porque momentos como esse texto sempre é lembrado por nós. É o texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Abra ali a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Glórias ao Senhor pela sua bendita palavra. Que o Senhor nos abençoe nesse instante, nos dando compreensão da palavra, que o Espírito de Deus venha iluminar o nosso entendimento, tanto a mim para poder transmitir a palavra a vocês, meus amados irmãos, quanto também a vocês para compreenderem aquilo que aqui for ensinado e também colocarmos em prática o que Deus tem para nós nesta manhã. Queridos, Paulo, aqui em Filipenses, fala que o cristão ele tem uma dupla cidadania. Ele tem a sua cidadania como cidadão dos céus, onde o apóstolo Paulo diz que a nossa pátria está nos céus, e de fato nós somos peregrinos aqui nesta terra. Nós, como diz um cântico que eu gosto muito, um cântico antigo, que diz: aqui não é meu lar, um viajante sou, meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Então, todos nós que cremos em Jesus Cristo somos cidadãos dos céus. Temos esta cidadania celestial que nos foi conferida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, e quando ele enviou o Espírito Santo, e através do seu Espírito nós nascemos de novo, fomos convertidos ao Senhor, selados com o Espírito Santo, e nos tornamos então propriedade exclusiva de Deus, filhos de Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos esta cidadania celestial, né? Glórias a Deus pela maravilhosa obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o cristão tem uma outra cidadania. O cristão também é um cidadão do mundo. Ele é um cidadão do mundo, porque nós vivemos no tempo e no espaço, na realidade desse tempo e desse espaço. E nós nascemos num país chamado Brasil, e cada um de nós numa cidade específica desse país. Então, temos esta dupla cidadania, né? E como cidadão
do mundo que nós somos, devemos procurar conhecer, compreender e assumir com sinceridade as nossas responsabilidades, porque é aqui, neste mundo, que após a nossa salvação, ainda nós permaneceremos até o dia em que o Senhor Jesus Cristo nos chamar para a sua eterna glória, ou quando Ele voltar para trazer juízo sobre todos e também trazer novo céu e nova terra. Então nós precisamos, como eu acabei de afirmar, compreender, conhecer e assumir com seriedade as nossas responsabilidades no mundo onde Deus nos colocou para vivermos a nossa vocação como filhos de Deus. O cristão, ele não é como um avestruz, pelo menos eu nunca vi um avestruz fazendo isso, falar a verdade para você, mas as pessoas costumam dizer que quando o avestruz ele se vê em perigo, ele afunda a sua cabeça na areia, né? Para que ele pense assim, eu não vou ver o perigo vai passar e não vai me atingir, né? Pelo contrário, o cristão, ele toma informações, ele verifica possibilidades, ele procura saber a verdade dos fatos antes de fazer qualquer juízo de valor. O cristão, ele não foge dos problemas, ele não foge das pressões, até porque ele também não é imune aos problemas e às pressões que ele enfrenta nesse mundo. E é no meio de tudo isso, queridos, de tudo que nós temos que suportar como cristãos, como cidadãos do reino, morando ainda no mundo que jaz no maligno, que o cristão, o filho de Deus, o discípulo de Jesus, ele procura encontrar descanso em Deus, não nas drogas, não nos psicotrópicos, não fugindo da realidade, dos problemas, porque não há como fugir, queridos. Mais uma vez, nós não somos avestruzes, nós não podemos nos avestruzar, né? Nós somos gente, nós somos filhos de Deus e precisamos encarar os problemas dentro da ótica bíblica, cristã, contando, sem dúvida alguma, com o auxílio bendito e o poder do Espírito Santo agindo em nossas vidas como filhos de Deus. Então, quando Paulo ele escreve esta carta aos Filipenses, convém que nos lembremos que esta é uma das cartas chamada das cartas da prisão. Porque quando Paulo escreveu esta carta e outras delas, Paulo estava preso numa prisão romana. E lá ele estava cumprindo a sua prisão porque ele havia apelado para César como cidadão romano que ele era, né? Então ele apela para César e vai para a cadeia por causa da sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ali da cadeia, mesmo preso, encarando a sua própria realidade, Paulo escreve esta carta aos Filipenses, que também é conhecida como a Carta da Alegria, porque é nela que Paulo insiste com os cristãos de Filipos e também conosco, porque essa carta chegou a nós, da importância de sermos alegres, mesmo vivendo debaixo de provação e das tribulações que enfrentamos no mundo onde estamos. Então, Paulo, para nós aqui, hoje a internet está caindo um pouquinho, mas graças a Deus, né, tem muita gente aí com toda certeza pelas redes sociais, mas continuamos firmes aqui. Não desiste não, se cair, cai aqui e pode cair aí também, mas a gente já volta. Então, Paulo vai mostrar que há forças e há fatores que tentam roubar a alegria do nosso coração como filhos de Deus. Nesse mundo sempre haverá, mais uma vez, o alerta que a palavra do Senhor nos traz, que nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Existe um sistema diabólico, um sistema de valores, um sistema político, um sistema monetário, enfim, ideologias que, na realidade, elas se contrapõem às verdades bíblicas e aos valores do reino de Deus. E nós, como cristãos, temos que estar muito atentos a isso,
Precisamos avaliar com as minúcias, né, de cada dessas estratégias malignas que estão por aí, que estão presentes neste mundo. Porque estas forças e fatores que tendem a roubar a nossa alegria também querem nos levar a um nível inferior de vida cristã e a um espírito irrequieto, que não consegue ter controle de si mesmo, que não consegue manter o equilíbrio, um desejo frenético de seguir nosso próprio caminho, meus irmãos, muitas vezes pode roubar a nossa alegria. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que o cristão, como filho de Deus, ele deve julgar todas as coisas e reter aquilo que é bom. E nós julgamos todas as coisas não de acordo com aquilo que nós aprendemos na escola, no banco da universidade, ou que nós aprendemos de algum livro, de algum autor importante da história que nós lemos. O cristão, ele tem a mente de Cristo. Preste atenção nisso. A palavra do Senhor diz que o cristão, ele tem a mente de Cristo. E é com essa mentalidade, a mente de Cristo, que nós devemos julgar todas as coisas e reter aquilo que é bom. Então, é a partir daquilo que nós aprendemos da palavra. O cristão, ele alicerça sua vida, suas decisões com base na palavra de Deus, não nas pressões externas, não na cultura humana, porque muito dessa cultura está impregnada dessa visão distorcida da realidade que nós podemos chamar aqui de antirreino, né? do anticristo, das forças satânicas que atuam neste mundo, do império das trevas. Então, nós precisamos julgar todas as coisas e reter aquilo que é bom a partir de um juízo formado pela mente de Cristo, ou seja, dos valores que nós aprendemos da palavra de Deus. Então, essa passagem que nós temos aqui de Filipenses 4, 6 e 7, ela não nega a existência de ansiedades para a vida de um cristão. E é uma possibilidade, sim, real, mesmo eu e você que somos cristãos, sermos acometidos de ansiedades por vivermos essa dupla cidadania, de sermos cidadãos dos céus, mas ainda vivermos aqui neste mundo, né? O reino de Deus já está presente em nossa vida, porém ainda não na sua plenitude e na sua totalidade. Então é plenamente possível sermos assaltados pela ansiedade. Quem nunca teve que lidar com a ansiedade na sua vida? Eu creio que o cristão talvez seja uma das pessoas mais atacadas por esses dardos inflamados do maligno que trazem ansiedade, que tentam nos abater, nos derrubar e roubar a nossa alegria e a nossa paz. Então, essa passagem, ela tem o propósito de nos mostrar onde podemos encontrar forças e graça que nos ajudem a lidar com tempos de ansiedade e com a ansiedade que vem tentar nos derrubar e nos abater. Os filipenses, a quem Paulo escreveu essa carta, e todos os cristãos do Novo Testamento, meus amados, viveram num mundo cheio de dificuldades. Eram problemas sociais, eram problemas econômicos, eram problemas políticos, né, que eles viviam. E os problemas da vida e da ansiedade, e a ansiedade que nos vem, tiram o nosso sono e roubam a nossa paz. Esse é o grande propósito da ansiedade. Tirar o nosso foco de Cristo e da palavra de Deus. E não é à toa que quando a Bíblia relata ali que os homens começaram a chamar Jesus de Belzebu, eles estavam
dizendo que Jesus estava expulsando demônios pelo maioral dos demônios, que era Belzebu, né? Eles estavam, logicamente, totalmente enganados com o que escreviam, porque era um absurdo eles dizerem aquilo, e Jesus os corrige dizendo: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é certo que é chegado o reino de Deus sobre vós. Mas é interessante essa expressão, Belzebu, né? Algumas traduções trazem como Senhor das Moscas, Belzebu. Traduzem essa expressão assim, como Senhor das Moscas. Eu acho interessante essa expressão, porque você já viu um lugar onde você tem moscas, você está passando e tem moscas ali naquele lugar, você fica fazendo gestos assim, elas tiram você do sério, elas desconcentram você. Eu fui realizar um casamento há pouco tempo atrás numa chácara, e sabe aquele horáriozinho da tarde, quando vai passando da tarde para a noite e aqueles bichinhos saem ali da grama, né? Aquelas mosquitinhos saem ali da grama e eles vêm, formam aquelas nuvens, e de repente saíram ali. Eu estava falando e tentando falar e ao mesmo tempo segurando o microfone e fazendo assim, quase que eles me desconcentraram ali naquele momento, né? Exatamente isso que o diabo ele faz. Ele usa circunstâncias para que a gente fique atrapalhado, atabalhoado e a gente perca o foco. Perca o foco. Então, é uma enxurrada de notícias ruins, de coisas que tentam desestabilizar a cada um de nós. E aí a gente deixa de orar e a gente deixa de crer, fica focado nas notícias para ver o que está acontecendo, para acompanhar tudo o que está acontecendo. Não, queridos, o cristão, como eu disse, ele não foge da realidade, mas a gente não precisa ficar sabendo de todos os detalhes de cada notícia, de cada coisa que acontece, porque a intenção de tudo isso é tirar o nosso foco, roubar a nossa paz e principalmente tirar a gente da nossa principal vocação, que é orarmos, buscarmos a Deus, intercedermos, né? E colocarmos esses problemas na presença do Senhor. Então, não existe teste maior para a fé, para a nossa fé, do que os problemas da vida, os problemas que esta vida nos trazem. Então, Paulo vai dizer assim, eu vou ler aqui de novo: não andem ansiosos por coisa alguma. Preste bastante atenção nessa expressão. Não ande ansioso por coisa alguma. Coisa alguma deve nos levar à ansiedade, queridos irmãos. O que isso significa? Que nós não devemos ponderar e meditar demais nas circunstâncias. Nós estamos vivendo esse problema do coronavírus, essa crise política e econômica no nosso país, e nós muitas vezes ficamos focados nisso. Se eu abro aqui o Facebook para ver as postagens que estão, todas elas giram em torno disso. E hora que nós percebemos, nós estamos falando mal de alguém, pensando mal de alguém, querendo atacar alguém, querendo defender alguém, como se nós tivéssemos algum poder em nossas próprias mãos de resolver com meras palavras humanas os problemas que estão ao nosso redor e que são muito maiores do que nós e que nós nem sequer sabemos dimensionar o tamanho desse problema. Então, querido, eu preciso entender que em nenhum lugar a Bíblia ensina que não devemos cuidar de nossas necessidades diárias ou que não devemos usar de bom senso. Em nenhum lugar da Bíblia. A Bíblia jamais encoraja a preguiça ou a indiferença com as realidades que ocorrem em nosso redor. O que devemos evitar é a preocupação desgastante e atormentadora. Preste atenção nisso. Desculpe, eu vou lhe dizer novamente aqui. O que a Bíblia nos ensina é que devemos evitar
a preocupação desgastante e atormentadora. Meus amados, todo problema reside na mente e no coração. São eles que produzem o estado de ansiedade. Nós podemos controlar muitas coisas, mas a nossa mente e o nosso coração, nós não temos controle sobre eles. E esse estado de ansiedade é algo que foge ao nosso controle. Acontece apesar de nós mesmos. Ele acontece, querendo nós ou não, os problemas eles vão acontecer. Na hora que nós pensamos que resolvemos uma coisa, surge outra. É assim a vida nesse mundo. Nós daríamos tudo para não pensar e não sentir nada a respeito. Nós deitamos e o que acontece? Eu vou descansar e de repente o sono não vem. De repente nós somos assaltados no meio da noite por uma insônia, nós não conseguimos dormir, ficamos rolando na cama e pensamentos ruins que começam a tomar conta de nós, ou nos levantamos e naquele impulso muitas vezes alguns assaltam a geladeira ou alguns ficam assistindo televisão de madrugada, tentando ali de alguma maneira anestesiar aqueles pensamentos ruins, aqueles sentimentos ruins que estão tomando conta de você. Uma pessoa querida adoece, o coração começa a se inquietar, a imaginação nos incomoda e vem a pergunta: que controle nós temos sobre todas essas coisas? A resposta é: nenhum controle. Nós nos tornamos vítimas dos pensamentos e da tirania que os nossos sentimentos nos impõem nesse momento. Nos sentimos inúteis nessa condição e impotentes para fazer qualquer coisa. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui diante dessa epidemia do coronavírus. Vamos pegar as coisas que estão acontecendo agora. Qual é a capacidade que eu e você temos de resolver essa questão? Nenhuma. No máximo que nós podemos fazer é seguir as diretrizes que nos dão o pessoal da saúde para tentar não nos contaminar. Mas não está em nossas mãos isso. E isso gera medo, ansiedade. Essa crise política que envolve o Brasil. Nós podemos ir para as redes sociais e falar as coisas ali. É um direito que nós temos como cidadãos. Podemos falar para os nossos amigos. Podemos fazer coisas para os quatro cantos, em todos os lugares, mas nós não temos poder para resolver essa questão. Nós somos impotentes diante delas. Então nós temos receio de falar com as pessoas o que nós estamos sentindo, com medo que isso vai incomodar as pessoas. Eu não vou falar nada porque vai incomodar as pessoas, eu não quero incomodar, as pessoas já têm os seus problemas. Ou com medo do que as pessoas vão nos julgar, né? O que elas vão pensar de mim? Vão pensar que eu tenho medo? Vão pensar que eu não sou cristão porque eu estou pensando assim? Alguém vem conversar conosco, mas a nossa mente está longe, a pessoa até pergunta, né? Onde você está? Onde você está? Nos sentimos em momentos assim, sem valia para os outros, porque não conseguimos nos concentrar, achamos que não podemos ajudar as pessoas e, acima de tudo, nós perdemos a nossa alegria no Senhor. Olha que coisa terrível que a ansiedade, o medo, ele faz conosco, queridos. A ansiedade é algo terrível, é algo terrível. Por isso, Paulo está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma, porque a ansiedade enche a nossa mente de minhoca, de coisa ruim, de pensamentos ruins, e que tendem a nos levar a nos isolar, entrarmos em depressão, em angústia e ficarmos ali sozinhos num canto. Porque fazendo isso, nós nos tornamos presas fáceis para o inimigo de nossas almas. Porque o objetivo dele é exatamente esse:
porque diz a palavra do Senhor que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E se ele consegue nos isolar com a nossa ansiedade e nós acharmos que nossa vida não tem valor e que nós não podemos compartilhar nada com ninguém porque ninguém vai nos entender e ninguém vai nos ajudar, então ele consegue nos colocar onde ele quer. E aí é que muitas pessoas nesta hora acabam usando drogas, acabam tendo ideias suicidas, e não apenas ideias suicidas, mas acabam muitas vezes tirando a sua própria vida, ou tomando atitudes impensadas no momento de muita crise. O que precisamos evitar, aliás, precisamos fazer para evitar esse tumulto interior causado pela ansiedade? A primeira coisa importante que eu preciso dizer a você é que não há como reprimir esses pensamentos e essas reações do coração. Mesmo que você não queira, eles vêm. E aí você já sabe porque você já passou por isso, eu já passei por isso, e você pergunta, mas gente, eu não estou focado nisso e ainda vem esses pensamentos, eles vêm. Lembre-se que existe uma natureza dentro de você que é chamada de velha natureza, de velho homem. Esse velho homem, apesar dele já ter levado uma pancada terrível quando nós nascemos de novo, para que ele morra, mas a Bíblia Sagrada diz que nós devemos fazer morrer a nossa velha natureza, crucificar o velho homem. Por quê? Porque enquanto nós estivermos aqui, queridos irmãos, a velha natureza vai tentar lutar contra a nova natureza, porque essa velha natureza ainda ela não recebeu o seu golpe fatal, o seu golpe final, que só receberá quando nós partirmos desse mundo ou quando Cristo voltar. Então não há como ficar alheio a essa realidade que acontece dentro de nós. A velha natureza, ela vai tentar se impor de alguma maneira. Então o diabo e o mundo oprimem do lado de fora e a velha natureza trabalha do lado de dentro. Então nós precisamos estar atentos para aquilo que o apóstolo Paulo nos alerta lá em Gálatas, que há uma guerra do espírito contra a carne, eles são opostos entre si. Então, o que nós precisamos fazer para evitar esse tumulto interior? Em primeiro lugar, Paulo vai dizer aqui, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, grave bem isso, em tudo, pela oração, em primeiro lugar. Essa é a nossa primeira atitude. Devemos orar para evitar esse tumulto interior. Devemos orar. Um comentarista bíblico, Carson, ele diz o seguinte: o modo de não andar ansioso por nada é orar sobre tudo. O modo de não andar ansioso por nada é orar sobre tudo. Mas o que significa, o que Paulo queria dizer com oração aqui? O que ele queria dizer com oração? Paulo, ele quer nos ensinar aqui a questão da oração de adoração e louvor. E eu vou explicar aqui para os irmãos. A ansiedade, como eu já disse aqui, tende a nos manter focados no problema. Ela tenta nos manter focados no problema. Nós não conseguimos nos desligar desse problema. E a pergunta é: o que somos convidados a fazer? Então nós somos convidados a não ter uma postura passiva diante disso. Tipo, vou fazer o quê? Eu não consigo parar de pensar. Então eu vou deixar que esses problemas eles tomem conta de mim. Não. Paulo vai dizer que nós devemos tomar uma atitude ofensiva diante dessa postura da ansiedade que quer nos manter focados no problema. Então, não devemos correr a Deus com as nossas petições em primeiro lugar. Esta oração
que Paulo diz aqui não é para a gente já apresentar diante do Senhor os nossos pedidos. Senhor, eu estou aqui desesperado, eu vim aqui para pedir ao Senhor. Não, porque você continuará focado no problema, mesmo que você esteja pensando que está orando. Não, você ainda não conseguiu orar. Então, antes de tornarmos nossas petições conhecidas, Paulo nos convida a louvar e adorar a Deus, a entrar na presença de Deus e nos concentrarmos em Deus. Já que o nosso foco está dirigido para o problema, nós vamos trabalhar, nós vamos para a presença de Deus, louvando e adorando, para que o nosso foco deixe de estar no problema e volte-se para Deus, com o propósito de entregarmos de fato os nossos problemas a Deus e esquecermos naquele momento daqueles problemas. Não é que eles não existem, os problemas estão ali, eles são verdadeiros, mas o nosso foco não está neles agora. Não é fingir então que o problema não existe, né? Não é isso daí não. Você se lembra do texto de Isaías? Você já leu o livro de Isaías, pelo menos os primeiros capítulos? É interessante o que está acontecendo e a gente tomar isso como uma base. Isaías começa descrevendo o culto que não agrada a Deus dos israelitas naqueles dias. Depois ele começa a falar sobre os pecados da nação, né? E por isso aquele culto não agradava a Deus. Então, Isaías ele traz, no capítulo 5, principalmente, uma série de ais. Esses ais são juízos. Ai daquele que faz isso, ai daquele que faz aquilo, ai daquele que faz aquilo outro. Daí, de repente, no capítulo 6, Isaías ele está bastante abatido, porque o rei Uzias, que reinou mais de 50 anos em Judá, e ele era um grande amigo de Isaías, uma pessoa muito séria e muito responsável. O rei Uzias foi um grande rei. Isaías está abatido e ele vai para o templo para orar. E o texto começa dizendo assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha só a importância disso que eu estou te dizendo. Isaías ele entra no templo abatido, focado na morte do rei Uzias, focado nos problemas da nação. Mas de repente ele é tomado de uma visão da glória de Deus. E aquela visão da glória de Deus faz com que Isaías deixe de focar os outros. Ele passe a se focar em Deus. E quando ele se foca em Deus, na adoração a Deus, que os serafins que estavam ali clamavam e apontavam para o trono, o verdadeiro rei que está centrado no trono. Uzias morreu, um rei passageiro e temporal, humano, mas o verdadeiro rei continua sentado no trono, governando e sendo louvado pelos seres celestiais. Esse rei, ele continua no trono, governando absoluto. E diante dessa visão, Isaías é tomado de temor. E ele não diz mais ai dos outros, mas ele diz ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E exatamente naquela hora, queridos irmãos, diz a palavra do Senhor, que um anjo, um dos serafins que estavam ali na presença do Senhor, toma uma brasa viva do altar e vem e purifica os lábios de Isaías. E Deus então pergunta, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha que interessante, os problemas continuavam. Lá fora a imoralidade, a corrupção, as injustiças daqueles dias que Isaías já havia denunciado. Mas Isaías não estava preparado para enfrentar tudo aquilo e para ser o profeta de Deus naquele momento, enquanto ele não tivesse
se focado em Deus, enquanto ele não tivesse sido tomado em sua mente por esta visão gloriosa de Deus, que retirasse dele aquela carga, aquele peso, que ele achava que simplesmente ele falando algumas coisas que ele estava vendo iriam resolver os problemas. Não. Primeiro Isaías precisava ser tocado por Deus. E ele foi tocado por Deus enquanto ele teve uma visão da glória de Deus. Queridos, esta visão da glória de Deus é que nós somos chamados a ter no momento em que buscamos a Deus em oração para vencer a ansiedade. É preciso que nós tomemos consciência da presença de Deus, que estamos face a face com o Pai. E é nesse momento que nós iremos derramar o nosso coração em adoração e louvor na presença de Deus. Então, a primeira atitude que nós devemos tomar para vencer a ansiedade é ir à presença de Deus, entrar na presença de Deus com adoração e louvor. Não, primeiramente, apresentar os nossos pedidos, mas focar no próprio Deus, não focarmos em nós, porque quando nós apresentamos os nossos pedidos, ainda nós estamos focados em nós, ainda nós estamos focados nos nossos próprios problemas e na nossa ansiedade. Se nós queremos vencer a ansiedade, nós precisamos primeiramente nos focar em Deus, adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo com o nosso louvor, seja através de oração de adoração, magnificando o nome, a grandeza, o poder, a majestade de Deus, ou mesmo louvando a Deus com cânticos de louvor ao Senhor. Em segundo lugar, Isaías diz, depois de falar sobre oração, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, ele diz também pelas súplicas, suplicar. Aí sim, depois de estarmos ali, agora concentrados em Deus, sabendo que nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, aquele que está assentado no alto e sublime trono, depois disso é que nós vamos apresentar nossas necessidades específicas diante do Senhor. Aquelas coisas que estão tentando nos roubar a paz, que estão nos preocupando, que estão gerando ansiedades. Então, nós vamos apresentá-las ao Senhor, lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, primeiro nós nos focamos em Deus, glorificamos ao Senhor, exaltamos, adoramos o Senhor. Depois, então, nós suplicamos a Deus a sua misericórdia, a sua ação bendita sobre nossas vidas e entregamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso as nossas necessidades, as nossas ansiedades. Daí, em terceiro lugar, ele vai dizer que essa oração e essa súplica, ela tem que ser apresentada também, ele diz aqui, com ação de graças. Com ação de graças, devemos agradecer. Então, devemos entrar com oração de adoração e louvor na presença do Senhor, depois apresentar as nossas petições a Deus através da súplica e devemos agradecer a Deus. E é exatamente neste ponto que muitas vezes nós acabamos também falhando, no início e no final. As petições nós sempre fazemos, mas nós nos esquecemos às vezes da adoração e nos esquecemos às vezes da gratidão nesse momento também de adoração. Às vezes, ao orarmos, nós temos ressentimentos contra Deus em nosso coração e começamos a perguntar: por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor faz aquilo? E aí, nós queremos que Deus resolva os nossos problemas para que nós tenhamos paz. Não é sobre isso que o texto está falando. Se o Senhor resolver esse meu problema, se o Senhor me ajudar a resolver esse problema, então só assim eu terei paz. Não, queridos. Gratidão aqui tem a ver com sacrifício de louvor. Aquilo que o escritor aos Hebreus aponta lá em Hebreus 13:15. Por meio de Jesus Cristo ofereçamos sempre sacrifício de louvor a Deus, né? Que é o culto que nós ofertamos através dos nossos lábios, né?
Qualquer pessoa pode louvar a Deus quando tudo está bem. Qualquer pessoa. Mas o louvor que somos chamados a oferecer aqui é o louvor que não faz sentido para os outros e nem mesmo parece fazer sentido para nós, a não ser que nós estejamos diante de Deus com fé nesse Deus maravilhoso. Você se lembra de Atos capítulo 16? Conta a história do apóstolo Paulo com Silas, quando eles passavam ali também por Filipos, pela mesma cidade a que Paulo escreveu essa carta, e eles expulsaram um demônio que estava ali numa moça, e por causa disso os donos daquela moça, que era uma escrava, eles estavam ganhando muito dinheiro porque ela adivinhava sobre a vida dos outros. Então, quando Paulo expulsa o demônio, a moça para, né? Porque não era ela, era um demônio que estava ali adivinhando, falando sobre a vida dos outros. E a esperança de lucro que eles tinham foi-se embora. Então, eles espancam Paulo e Silas e levam Paulo e Silas para serem presos. E Paulo e Silas são presos. Eles estão com os pés e as mãos amarrados no tronco. Eles haviam recebido 39 varadas nas costas, cada um deles, as costas toda retalhada, a dor insuportável, mas lá em Atos 16 vai dizer assim, se eu não me engano é por volta do versículo 25, diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Como que estes homens, diante de uma tragédia dessa, de tanta dor, de tanto sofrimento, eles ainda conseguiam louvar ao Senhor ali na cadeia? Porque eles estavam focados em Deus. Eles se lembraram com toda certeza de que sofrer pelo nome de Cristo é um grande privilégio. E eles estavam tendo esse privilégio por terem pregado a palavra, por terem abençoado a vida de uma moça que estava possessa. É por causa disso que eles foram presos. E agora eles estão ali louvando ao Senhor, apresentando a Deus o seu sacrifício de louvor, em forma de gratidão a Deus por poderem ter sido usados por Deus naquele momento para abençoar a vida de outras pessoas. Quando nós lemos o livro de Salmos, livro maravilhoso, nós vemos muito dessa realidade ali presente. Que mesmo nos momentos de angústia, de aflição e de tristeza, como o salmista mostra muitas vezes esses tempos difíceis que ele estava passando em alguns momentos da vida dele, ele vai mostrar que ainda assim podemos encontrar motivos de agradecer ao Senhor. Russell Shedd, ele disse, fazendo comentários sobre esse texto, ele disse, quando oferecemos o verdadeiro sacrifício de gratidão a Deus, admitimos que Ele tem o direito de nos atender segundo lhe parecer bem. Nós não determinamos o que Deus deve fazer. Nós simplesmente entregamos nas mãos dele e dizemos, seja feita a tua vontade, como Cristo fez lá no Getsemane. Seja feita a tua vontade e não a minha. Porque nós sabemos que Deus tem os seus planos. E a nossa oração, queridos, não é nada mais, nada menos do que harmonizar, a busca por harmonizar a nossa vontade, submeter a nossa vontade à vontade soberana de Deus. Porque Deus sempre tem para nós o melhor. Mas o melhor não é aquilo que nós achamos ser melhor. O caminho que Deus tem para nós não é o caminho que nós achamos ser o melhor. Então, o cristão tem um privilégio que o ímpio não tem. O cristão é alguém que foi reconciliado com Deus pela morte de Jesus Cristo. E todas as bênçãos que recebemos nessa vida e na vida por vir é em razão dessa grande bênção que recebemos por meio de Jesus Cristo. E aí, depois de adorar ao Senhor, de louvar ao Senhor, de apresentarmos as nossas necessidades através da súplica e agradecer a Deus por tudo que está acontecendo, pela certeza de que Deus tem a nossa vida em suas mãos,
que das mãos de Deus ninguém pode nos arrebatar, que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem anjos, nem presente, nem o futuro, nada pode nos separar do amor desse grande Deus. Aí então, queridos, depois de tudo isso, nós somos tomados de profunda paz pelo Senhor, porque aí o Espírito de Deus estará agindo em nossas vidas, de fato e de verdade. Olha o que Paulo diz. Ele diz: e a paz de Deus, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Preste atenção nisso. Não há uma falsa promessa aqui. Se você vai para a presença de Deus em oração, mas você não recebe paz ali, é porque você não esteve na presença de Deus. Você foi, mas continuou focado nos seus problemas, saiu dali, não entregou os seus problemas a Deus, saiu dali, não adorou o Senhor, saiu dali, não agradeceu de todo o coração ao Senhor, porque não há uma promessa de que seus problemas serão resolvidos. A promessa que tem aqui é que, apesar dos problemas serem reais, existentes, e talvez você e eu ainda teremos que lutar com esses problemas, nós teremos paz. Paulo não diz aqui que aquilo que tememos não vai acontecer. É importante, mas o que ele diz é que seremos guardados, quer aconteça ou não aquilo que fomos e apresentamos diante do Senhor. A palavra aqui, guardar é uma expressão militar, e a ideia é a seguinte: quando nós entramos na presença de Deus em adoração e louvor, quando nós apresentamos ao Senhor as nossas petições em súplica, quando nós agradecemos a Deus porque Ele tem nos ouvido e temos a certeza de que a sua vontade será feita e será o melhor para a nossa vida, então serão colocados sentinelas à entrada da nossa mente e do nosso coração, para impedirem a penetração de pensamentos oriundos do tentador. Então, quando o tentador ele vier com seus dardos inflamados, com as suas mentiras, com as suas acusações, nós estaremos com o capacete da salvação protegendo a nossa mente, com a couraça da justiça protegendo o nosso coração. Entenda o seguinte, irmão: Satanás deseja ardentemente roubar a paz de Deus no íntimo do nosso ser. Ele quer nos levar a duvidar do cuidado de Deus, pois ele sabe que fazendo isso nós entraremos em desequilíbrio e muitas vezes em desespero e acabaremos tomando decisões muito erradas na nossa vida. Falaremos o que não devemos, tomaremos atitudes das quais depois nós nos arrependeremos e muitas vezes certas decisões nossas vão nos acarretar problemas ainda maiores. Portanto, Deus provê um meio maravilhoso e simples para que isso não aconteça. Ele diz louve, ele diz suplique, ele diz agradeça. Essa é a ordem de Deus para vencermos a ansiedade. Louve, suplique, agradeça, adore, suplique, agradeça ao Senhor. Vá para a presença de Deus ali no seu quarto. Aquiete a sua alma. Aquiete a sua alma. Nós vencemos a ansiedade pela comunhão com Deus. E olha, uma coisa importante, viu? Você pode ouvir uma mensagem cristã, você pode encher a sua casa, deixar o dia inteiro, Você liga lá a TV, ouve o Hernandes, ouve o Nicodemos, ouve o pastor que você gosta o dia inteiro, com pregações de fé maravilhosas, com pregação do cuidado de Deus, do Senhor é o meu pastor. Você pode ouvir isso, você pode
ligar ali o seu iPod, o seu celular e colocar ali músicas cristãs o dia inteiro, falando sobre fé, sobre o poder de Deus, sobre isso, sobre aquilo. E ainda assim, você pode ler livros e tal, tudo que fala sobre o amor e o poder de Deus. Mas nada disso substitui esse momento que você deve ter a sós com Deus, em adoração, em louvor, em súplicas e em gratidão. Você precisa estar, eu preciso. Não adianta encher a nossa cabeça, é muito bom, faz parte de coisas boas, porque o texto depois vai dizer assim, tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é amável, né, seja isso que ocupe o vosso pensamento, beleza. Mas, queridos, esse momento a sós com Deus nós precisamos ter. E tem gente que não tem. Tem crente que não ora. Uma das coisas mais difíceis da vida cristã é nós dedicarmos tempo à oração. É uma das coisas mais difíceis. Nós não conseguimos ficar, né? Fica ali, parece que dá um comichão, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, se a gente já quer fazer alguma coisa, tem alguma coisa para fazer. Nós não nos desligamos. Então, quando nós não nos desligamos, nós não entramos na presença do Senhor. Tudo aquilo que você ligar aqui terá sido ligado nos céus, não é o que diz a palavra do Senhor? Mas para você se ligar aos céus, você precisa também se desligar um pouco aqui. Você precisa se concentrar em Deus. E é aquela história que a gente costuma dizer, né? A gente vai, faz ali o nosso pedido a Deus e já sai. E nem espera Deus falar com a gente, nem espera ser tocado. A gente já sai correndo, é como se Deus falou, volta aqui. Deus não é um caixa eletrônico, irmãos. Deus não é um caixa eletrônico. E nem mesmo um forno de micro-ondas. Deus não age como nós queremos. Né? Você lembra que Jesus, ali no Getsêmani, convidou os discípulos para orarem com ele. E nenhum orou. E eu não critico eles, não, porque talvez eu, com certeza, se estivesse ali, teria agido como eles também. Mas Jesus diz assim, nem por 1 hora pudestes vós vigiar comigo? Quanto tempo será que Jesus ficou ali para entregar aquele momento que ele estava profundamente angustiado, a minha alma está angustiada até a morte, e entregar nas mãos de Deus, ser vencido, né, pela vontade de Deus, até ele poder dizer, seja feita a tua vontade e não a minha. Então nós vencemos a ansiedade pela comunhão com Deus. A comunhão com Deus é que gera paz em nosso coração, em nossa mente. Preste atenção nisso. O verdadeiro propósito da oração é levar-nos à comunhão com Deus. Não usarmos Deus para resolver os nossos problemas. Quando oramos de verdade, somos nós que mudamos. Preste atenção, querido. Quando nós oramos de verdade, somos nós que mudamos. E mudamos pelo fato de estarmos realmente na presença de Deus. Nós entramos na presença de Deus ansiosos, com medo. Entramos na presença de Deus com as nossas lutas, com os nossos pecados. Entramos, mas não saímos dali assim. Saímos dali transformados, renovados pela presença de Deus. Por quê? Porque é impossível estarmos na presença de Deus e sairmos dali do mesmo jeito. Eu disse aqui outro dia que Moisés entrava na presença de Deus, ali na tenda onde ele ia orar, e ele saía de lá radiante, brilhando o seu rosto. Né? Jesus entrava na presença de Deus e saía dali cheio do Espírito Santo do Senhor. Queridos, a presença de Deus põe a ansiedade do lado de fora. A presença de Deus do lado de dentro de nós, governando a nossa vida, expulsa a ansiedade do nosso coração. Porque do lado de dentro, onde Cristo reina, existe paz e existe harmonia entre a nossa vontade e a vontade soberana de Deus, harmonizada, debaixo, submissa à vontade de Deus. E como nós saímos dali conscientes de que Deus fará a sua vontade, nós estamos tranquilos com aquilo
toma conta da nossa mente e do nosso coração. Não o desespero, mas a vontade de Deus. Seja o que for que esteja querendo desanimá-lo, torná-lo vítima da ansiedade, leve ao conhecimento de Deus agora. Entre na presença de Deus adorando o Senhor. Apresente depois a sua súplica a Deus e agradeça ao Senhor. Esse tumulto em seu coração vai acabar. Vai acabar. Porque é uma promessa de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Deus vai colocar patrulha à volta do seu coração, guardando você dentro da paz do Senhor. Ore, louvando ao Senhor, suplique, conte a Ele todas as suas necessidades e agradeça por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele ainda fará em seu, em meu, em nosso coração. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Que nós possamos experimentar esta verdade bendita da palavra de Deus em nossa vida. Que as promessas maravilhosas do Senhor se cumpram em nós. Sabe, irmãos, nós não precisamos de riquezas para sermos felizes e para estarmos em paz. Nós não precisamos de muitas coisas para isso. O que nós precisamos de verdade é de Cristo governando a nossa vida. Cristo governando o nosso coração. Esta certeza de estar em paz com Deus. Vamos fazer uma oração? Depois eu tenho uma notícia muito importante para você, tá bom? Logo depois da oração. Pai bendito e santo, Deus todo-poderoso, Senhor de glória, de majestade, Deus que está sentado no trono alto e sublime, a Ti rendemos toda a glória, toda a honra, louvor, pois Tu és santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Ó Pai, queremos experimentar, Senhor meu Deus, da Tua santidade. Purifica com a brasa viva do altar os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, os nossos lábios, as nossas mãos, os nossos pés. Livra-nos do maligno, Senhor meu Deus. Livra-nos das tentações. Queremos apresentar diante de Ti as nossas ansiedades, os nossos medos. Queremos entregar nas Tuas mãos, ó Deus, as nossas preocupações. E em nome de Jesus, Pai, queremos experimentar de Ti essa paz que excede todo entendimento, guardando o nosso coração e a nossa mente. Pai, por favor, enche a nossa vida com a Tua presença santa e gloriosa, para que experimentemos esta paz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje à noite, como eu havia informado já na quarta-feira passada e no domingo passado também, hoje à noite o nosso culto será transmitido ao vivo pelo YouTube. Mais tarde eu vou colocar aqui no Facebook o nosso endereço lá do YouTube, tá bom? Para você poder acompanhar, se você quiser acompanhar. É que a partir de hoje, a nossa igreja voltará ao culto presencial, às 7 horas da noite. Culto presencial lá na segunda igreja presbiteriana de São José do Rio Preto. O culto presencial será apenas para 50 pessoas. 50 pessoas. Por quê? Porque, de acordo com as diretrizes que nós temos recebido, só pode ocupar 30% do local. Nós estamos fazendo um pouquinho menos do que isso, do que 30%, por causa da maneira como foi construído o nosso templo. Então nós estamos um pouquinho abaixo para dar mais segurança ainda aos irmãos que estarão participando lá do culto, né? Então ontem nós estivemos lá com os diáconos da igreja, preparando todo o local, para que hoje à noite nós possamos receber os irmãos que irão cultuar a Deus ali. Nós afirmamos para os irmãos que hoje, excepcionalmente hoje, o culto, nós estamos pedindo para que só estejam presentes os líderes da igreja. Pastor, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, líderes de sociedades internas e de ministérios. Logicamente que é aqueles que puderem ir, porque aqueles irmãos que forem acima de 60 anos,
Aqueles que têm problemas de comorbidade, a nossa orientação, assim como é a orientação do Ministério da Saúde, é que fiquem em casa, tá bom? Fiquem em casa. E por que nós estaremos realizando o culto hoje, o culto de hoje apenas com o pessoal da liderança? É que será o primeiro culto que nós vamos realizar assim. E nós vamos fazer uma experiência para ver como vai ser a nossa reação, para ver se vai dar tudo certo, para que os demais cultos que vierem depois, onde nós receberemos os outros irmãos, nós já tenhamos a certeza de que nós tomamos a medida certa, que está tudo certinho e fica mais fácil a gente fazer assim com a liderança. Porque se precisarmos ali remanejar alguma coisa e vermos ali depois, conversar com deu certo, isso não deu certo, que nós precisamos mudar, enfim, nós fazemos com o pessoal da liderança. E o pessoal da liderança também poderá estar falando, olha, é melhor que faça assim ou desse outro jeito. Nós estaremos ali para ouvir a todos também, tá bom? A partir de quarta-feira, então, o culto será aberto aí para demais pessoas. Só que sempre, por enquanto, 50 pessoas. O que nós temos pedido é que as pessoas que vão hoje não vão na quarta-feira, para dar oportunidade àqueles irmãos que não forem hoje. Então, hoje nós teremos Santa Ceia e quarta-feira nós teremos também Santa Ceia. Então, aqueles irmãos que não irão tomar Santa Ceia hoje, irão participar da Santa Ceia na quarta-feira. E se tivermos que fazer em outro momento nesse mês, faremos também de acordo com a demanda. O importante, queridos, é que a gente procure saber, porque aí outros irmãos vão estar sabendo, o fulano já esteve, Então, quer dizer, eu posso estar, porque ele já esteve, ele não estará hoje. E assim, todos nós vamos nos revezando de uma maneira ordeira e respeitosa, compreendendo a necessidade de todos. É imprescindível o uso de máscara. Ninguém vai poder entrar se não estiver usando máscara, mesmo no templo. O que serve para os estabelecimentos lá fora, servirá para o templo também. Terá álcool gel, terá tudo, distanciamento, tudo certinho, como manda o figurino, como dizem, como as regras que nos têm sido passadas. Então nós pedimos aos amados que entendam isso e estejam lá conosco de acordo com as possibilidades do número de 50 pessoas, tá bom? Será uma bênção poder rever todos os irmãos, uma alegria. Então eu quero dizer, somente esse horário do domingo de manhã é que ainda nós continuaremos aqui. Quando for mudar, também eu aviso aqui. Mas culto de domingo às 19 horas e de quarta às 20 horas será na igreja. Mas será transmitido pelo YouTube, tá bom? Deus abençoe você. Até a noite, se Deus permitir. Um grande abraço a todos os amados irmãos. Fiquem na paz.